As ervas são poderosas no nosso dia a dia para nos auxiliar a manter a nossa saúde em dia. Bora descobrir um pouco mais sobre elas? Vamos dizer que o Ayurveda ele trabalha bastante com relação aos sabores. Mas se você está começando aqui agora, meu nome é Mariana Ximenes, eu sou terapeuta Ayurveda. Ayurveda é o sistema de saúde mais antigo do mundo, tradicional indiano. E até hoje nós temos hospitais na Índia e que nós temos esse conhecimento que é aplicado. Muitas pessoas acreditam que o Ayurveda ele só serve para prevenir doenças, mas não. Ele também é utilizado com relação ao tratamento e acompanhamento de muitas doenças. Mas vamos entender como que o Ayurveda ele vê tudo na natureza, que é o raciocínio do Ayurveda. Tem uma colega minha, uma amiga minha, na verdade, que ela fala que nós precisamos colocar os óculos do Ayurveda para interpretar uma situação de acordo como ele preconiza. E para colocarmos esses óculos, nós precisamos de alguns conceitos que eu quero passar para vocês. O primeiro conceito é que o Ayurveda ele enxerga tudo, que em tudo existe os 5 elementos. Em mim, você, na natureza, nas estações do ano, no dia, na comida, em tudo nós temos os 5 elementos. E eles são ar, espaço, fogo, água e terra. E esses elementos, eles se agrupam e formam os doshas. Mas o que seria doshas? Eu não quero trazer aqui nada complexo, nada em profundidade, mas só para nós entendermos como algumas ervas podem nos auxiliar e como alguns chás, eles podem fazer parte da nossa rotina. Eu quero que vocês entendam que dosha, na verdade, todas as palavras que são esquisitas do Ayurveda é porque elas são em sânscrito, uma língua antiga da Índia, e que essas palavras, elas têm vários significados. Por isso que normalmente a gente utiliza elas da forma como elas são. Dosha significa tudo aquilo que nos desequilibra. Tem algumas traduções que até falam que nos leva a pecar, que nos tiram do prumo. E o que isso significa na prática? Que nós, certas tendências. Então, algumas pessoas são mais pavio curto, se irritam com mais facilidade. Outras pessoas, elas são muito pacientes, mas elas têm dificuldade de pegar no tranco, de fazer as coisas acontecerem. A forma como nós somos de fato, e o Ayurveda deu esse nome de dosha. É aquilo que nos desequilibra, para nos mostrar que nós temos as nossas facilidades, mas também as nossas tendências. E por isso, o Ayurveda ele agrupou os elementos, 2 elementos juntos formam um dosha. O ar e o espaço juntos formam um vata. O fogo e a água juntos formam pitta. E a água e a terra juntos formam kapha. O que isso significa na prática? Eu vou falar mais 2 conceitos esquisitos, mas aí a gente já vai entrar na prática propriamente dita, nas ervas, como que isso pode te auxiliar. Tem 2 conceitos muito importantes que são prakriti e vikriti. Prakriti é a sua essência, a sua constituição, quem você é. E pro Ayurveda isso é imutável. Na verdade, tem alguns pontos que podem dizer que podem ser mudadas, que são as rena prakriti, mas que isso são raras exceções. Não só guarda na sua cabeça que a prakriti é como você nasceu e ela é imutável, é pro resto da sua vida. Todos nós temos os 3 doshas, ou seja, os 5 elementos na nossa constituição, tá bom? Então todo mundo tem água, tem fogo, tem ar, tem éter e tem terra. Todo mundo tem os 5 elementos na composição. Mas algumas pessoas têm 2 elementos, um dosha em maior predomínio. Por exemplo, elas são mais vata dosha, a prakriti delas é mais vata dosha. Algumas pessoas, que são a maioria, são bidoshas, tem 2 doshas que prevalecem bastante na constituição, e algumas pessoas são tridoshas. Essa é a sua prakriti. E como que é que eu descubro a minha prakriti, Mariana? Nesse vídeo eu não vou falar sobre isso, porque ela não importa em um primeiro momento. Porque se você tá assistindo esse vídeo, você quer buscar o equilíbrio, você quer saber como você vai prevenir doenças. E é isso que eu vou te ensinar. Então a prakriti, ela é importante sim pro nosso autoconhecimento, mas ela não é relevante você entender ela agora. O segundo conceito, lembra que eu te falei? É a vikriti. A vikriti é o que importa agora, que é o seu estado atual. O seu estado atual, por exemplo, eu fui um médico ayurvédico chama Vaidya. Assim que eu cheguei na Índia, eu sou terapeuta Ayurveda, eu também tenho formação na Índia, estudei em 2 hospitais lá. Assim que eu cheguei na Índia, eu fiz uma avaliação com o médico e ele me falou a minha vikriti, o meu estado atual. E o que isso significava? Quais que eram os doshas, os elementos que estavam mais desequilibrados naquele momento. Presta atenção, vamos manter essa linha de raciocínio comigo. Se tá mais seco na sua cidade, frio, você tá num outono bem típico, que é frio e seco, provavelmente o seu vata está em desequilíbrio, porque o ar está muito aumentado, porque ele está ali em predomínio na sua região. Você precisa equilibrar esse ar. E não importa que você é uma pessoa que tem pouco ar. O que importa é que o momento que você está faz com que você desequilibre esse ar. Tá muito complexo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vamos de uma forma bem prática, porque eu quero... São muitos conceitos para serem introduzidos para vocês entenderem em profundidade. Mas eu quero que vocês já saibam
saibam aplicar tudo isso na vida de vocês. E como é uma das formas que o Ayurveda usa de uma forma mais precisa, são a utilização das ervas e da rotina para você manter esse equilíbrio. Com as ervas, nós podemos utilizar através dos chás. E os chás, a Adesin lançou uma marca em parceria com a Kinzo Catelli, que é uma terapeuta Ayurveda, que traz essa combinação de chás. Eu tenho aqui o Pitta e o Kapaha, mas eu vou começar falando pelo Vata, depois sigo para eles. O chá Vata, ele tem na composição funcho, canela, alcaçuz, gengibre e cardamomo. Quando que eu preciso usar? Quando que eu vou pacificar o meu Vata? Eu preciso usar se eu for uma pessoa mais Vata? Não, você sempre vai ver o seu estado atual. Você vai utilizar bastante, você que é mulher, quando você está no seu ciclo, porque nós temos ervas que são mais quentes, se você está ali, se você menstruou, tá nos primeiros dias ali, você está no início do seu ciclo, isso significa que o ar provavelmente está em desequilíbrio. Você tem ali frios, você tem a característica de ser frio do Vata, tá em maior predomínio no seu corpo. Quando nós estamos em um outono bem típico, quando eu dei a ideia, porque tá frio e seco, sempre que tiver características de frio e secura, você está com esse Vata desequilibrado. E essas ervas, a canela é uma erva de potência quente, o funcho é uma erva maravilhosa, o funcho e o gengibre são ervas tridoshas, então são ervas que vão acalmar os 3 doshas. Nós temos várias ervas que elas são maravilhosas para sua digestão, para você que sofre com gases, flatulências, você que tem dificuldade na digestão de uma forma geral, dificuldade de ir ao banheiro, de digerir os alimentos, uma digestão mais lenta, esse chá Vata vai ser para você. Você que está nos primeiros dias do ciclo, precisa se aquecer com uma erva ali, com um conjunto de ervas que seja importante para esse momento. Você que viajou, quando a gente viaja, principalmente de avião, vai para muito longe, passa em altas altitudes, altas velocidades e às vezes muito tempo, você que ficou muito tempo sentada, ou você que corre maratona, você desequilibra bastante o seu Vata, porque você fica muito tempo em altas velocidades também, ali, eu sei que não é alta como um avião, como um carro, mas você está correndo sem parar, você que fica a tarde inteira sentada, tudo isso vai desequilibrar o seu Vata. Essas ervas são pensadas nisso, na sua digestão, no pós-parto, porque auxilia na lactação, melhora a circulação, aquece o corpo. O alcaçuz é uma erva muito nutritiva. Quando as mulheres estão pensando em emagrecer, nós utilizamos algumas estratégias para pacificar esse Vata. A gente traz muitas estratégias que são nutritivas e nós temos a alcaçuz aqui, que é maravilhosa para pacificar um Vata desequilibrado. Também durante a menopausa nós temos alívio de calores e a instabilidade hormonal. Para todos esses casos você vai utilizar o chá Vata. Agora bora falar de Pitta. Quando a gente fala de Pitta, aqui nós temos as ervas camomila, hortelã, funcho novamente, anis estrelado e coentro. Nós temos 5 ervas que pacificam demais o Pitta. E o que é Pitta para nós podermos relembrar? Pitta é fogo e água. A única característica que Pitta não compartilha com ninguém é ser quente. É o único dosha que é quente. No verão nós temos o Pitta desequilibrado. Quando você está na TPM, você está com o Pitta desequilibrado. Quando você está muito estressada, muito irritada, se você já é uma pessoa de pavio curto, tudo isso quer dizer que você está aí com o Pitta em um certo aumento. Ele está aumentado e ele precisa dessa pacificação. Então, aqui nós temos um conjunto de ervas picantes, leves, frias, que vão ajudar a pacificar nesse momento que você tá com TPM, no final do dia que você tá estressada demais, você tá muito inflamada, qualquer it, normalmente tem ali um dedinho de Pitta, por menor que possa ser. Se você tem gastrite, úlceras, provavelmente você está em uma fase com o Pitta ali muito em evidência. Como eu falei, se você mora em um estado, uma cidade que é muito quente, se você tem muito calor, o verão, ele aumenta muito o nosso Pitta. Se você é uma pessoa que já tem essa digestão muito boa, muito potente, que você tem até fome o tempo inteiro, provavelmente o seu Pitta, e é fome mesmo, tá? Não é vontade de comer. Se tem vontade de comer o tempo inteiro, já é outra história. Mas se você tem uma fome em evidência, o Pitta, ele está aí aumentado. Aquele inchaço abdominal, principalmente aquela gordura embaixo do umbigo, tá muito relacionado ao estresse. E o estresse é um sinal de Pitta aumentado. Lembrando que
irritação na pele, acne. E pra falar pra vocês que irritação na pele, acne, qualquer problema de pele tá muito associado ao Pitta. E se você tá com problemas no fígado, o fígado também é um órgão de Pitta. Então, para todos esses casos, você vai utilizar esse chá aqui, que é o chá Pitta, que tem esse blend já pensando na nossa saúde de uma forma geral. Quando, Mariana, que eu vou usar o meu chazinho Kapha? O meu chazinho Kapha, ele tem hortelã, tem limão, tem cúrcuma, tem pimenta do reino, inclusive é o chá que eu vou tomar hoje. Aqui nós temos ervas mais picantes, porque o Kapha, a característica dele, que é a única nele, é ser pesado. É um dosha que é terra mais água. Então ele tem ali, o que é terra e água? É um dosha embotado, que tá muito ligado ao apego, que tá muito ligado ao inverno, principalmente dias frios e úmidos, que tá muito ligado na sua fase de ovulação, naquela segunda fase do ciclo, o que você tem a primeira fase, quando você começa o ciclo, você tá menstruada, você está com o vata em evidência, depois você vem pra Kapha, aí depois a TPM já é ser Pitta, então é vata, Kapha, Pitta, é essa a ordem. Então nesse momento, quando você está muito letárgico, quando a sua digestão tá mais lenta, quando você não tem aquela questão de gases, flatulências, que todas essas são questões referentes à vata, mas quando você tá mais lento, com o metabolismo mais lento, com dificuldade, principalmente no inverno. No inverno é a época de nós usarmos esse chá aqui. Se você precisa estimular o seu acne, o seu fogo digestivo, aqui o limão e a pimenta do reino, a própria cúrcuma vai fazer isso. Você tá com muco excessivo, sinusite, toda essa questão de muco, dessa água que se acumula no seu corpo e ela precisa sair de alguma forma, tá relacionado a um Kapha agravado. Se você tá lento de qualquer forma, como eu já disse, o seu Kapha está agravado, então é o momento de você usar esse chá. Então não se apegue, não vá fazer o teste do dosha, não vai entender quem você é importante, um terapeuta Ayurveda vai te ajudar demais nesse processo, inclusive esse autoconhecimento vai te ajudar para sua vida de uma forma geral, mas esses chás, eles vêm nos auxiliar na rotina, naquilo que está desequilibrado para você nesse momento. Eu normalmente tenho todos por aqui, hoje eu só estou com Pitta e Kapha, porque eles sempre me ajudam e fazem parte da minha rotina. Se você gostou desse conteúdo, curte aqui, comenta qual tipo de conteúdo você gostaria de ver mais, quais ervas te interessam. Eu vou estar lendo todos os comentários e estarei disposta a te ajudar.